Sónia, espera, vamos conseguir pôr tudo nestas, disse Natasha. É impossível, menina, já tentámos, disse o copeiro. Não, espera, por favor. E Natasha começou a tirar da caixa os pratos embrulhados em papel. Metemos os pratos no meio dos tapetes, disse a Natasha. Com grande sorte, só para os tapetes vamos precisar de 3 caixas, disse o copeiro. Espera, por favor. E Natasha começou, hábil e rapidamente, a selecionar. Estes não, dizia dos pratos de Kiev, mas estes sim, dizia dos de Saxe. Deixa, Natasha, nós tratamos disso, disse Tónia em tom de censura. É, menina, dizia o mordomo. Mas Natasha não desistiu, tirou tudo o que estava dentro das caixas, recomeçou a encaixotar, decidindo que os tapetes piores e a louça mais fraca não iriam. Assim, desfazendo-se das coisas mais baratas, que não valia de facto a pena levar, arrumaram todos os objetos valiosos em 2 caixas apenas. Apenas a tampa da caixa dos tapetes não fechava. Era preciso tirar um qualquer, mas Natasha queria levar a sua avante. Punha, tirava, repunha, carregava, obrigava o copeiro e Pétia, a quem mobilizou para o trabalho, a carregar com força na tampa, fazendo ela própria esforços desesperados. Chega, Natasha, disse-lhe Sónia. Vejo que tens razão, mas tira o tapete de cima. Não, gritava Natasha, segurando com uma mão o cabelo desgrenhado que lhe caía para a cara e carregando nos tapetes com a outra. Carrega, Petka, carrega. Vassilides, carrega. Os tapetes cederam e a tampa fechou-se. Natasha, batendo as palmas, guinchou de alegria a ponto de lhe correrem as lágrimas dos olhos. Mas isso não durou mais do que 1 segundo. De imediato se atirou a outro trabalho e, a partir daí, já confiavam totalmente nela e onde o conde não se zangava quando lhe diziam que Natasha tinha revogado uma ordem dele. Os criados chegavam-se ao pé de Natasha para lhe perguntarem se já podiam atar a bagagem de uma carroça, que já estava carregada o bastante. O trabalho corria bem graças às ordens de Natasha. As coisas inúteis ficavam. As mais preciosas eram embaladas de maneira muito compacta. Porém, por mais que toda a gente se atarefasse já, a noite ia alta e ainda não estava tudo pronto. A condessa adormeceu e o conde, adiando a partida para de manhã, foi também deitar-se. Sónia e Natasha dormiram vestidas na sala dos divãs. Nessa noite, como levassem mais um ferido pela rua Povarskaya, Mavra Kuzminicha, que estava ao portão, fê-lo entrar em casa dos Rostov. O ferido, pelo que percebeu Mavra Kuzminicha, era um homem muito importante. Era transportado numa caleche com o avental de resguardo fechado e com tejadilho. Na boleia, ao lado do cocheiro, ia sentado um criado grave, velho e respeitável. Atrás da caleche, num carro, iam o médico e 2 soldados. Faça o favor, entre em nossa casa. Os senhores vão-se embora, a casa fica vazia, disse a velhota, dirigindo-se ao criado. Não sei, respondeu o criado, suspirando. Nem sabemos se chegará vivo a casa. Temos casa em Moscovo, mas é longe e não vive lá ninguém. Então peço-lhe, os nossos amos têm tudo, serão bem-vindos, disse Mavra Kuzminicha. Mas diga lá, ele está muito mal, o senhor, acrescentou. O criado abanou a mão. Nem sabemos se chegará vivo, é preciso perguntar ao doutor. E o criado grave apiou-se e aproximou-se do carro. De acordo, disse o doutor. O criado voltou à caleche, espreitou para dentro, abanou a cabeça, mandou o cocheiro entrar para o pátio e parou ao lado de Mavra Kuzminicha. Oh, Nosso Senhor Jesus Cristo, disse ela. Mavra Kuzminicha propôs que se levasse o ferido para dentro de casa. Os nossos amos não vão estar contra, dizia. Mas como era preciso evitar a subida das escadas, o ferido foi levado para o anexo e deitado no antigo quarto de Madame Schoss. Este ferido era o príncipe Andrei Bolkonsky. 15. Despontou o último dia de Moscovo. Era um claro e alegre tempo de outono. Era domingo. Como em todos os domingos normais, tocavam os sinos em todas as igrejas, chamando para a missa da manhã. Parecia que ninguém tinha percebido ainda o que esperava Moscovo. Apenas 2 indícios do estado da sociedade revelavam a situação em que se encontrava Moscovo. A ralé, ou seja, o extrato da gente pobre e os preços. Os operários fabris, os servos caseiros e os mujiques, numa enorme multidão, a que se misturavam também funcionários, seminaristas e fidalgos, foram de manhã cedo para os 3 montes. Ficaram lá algum tempo e, como Rastopchin não aparecia, perceberam que Moscovo seria entregue e começaram a dispersar-se pelas tabernas e restaurantes das cidades. Neste dia também os preços eram uma indicação do estado das coisas. Não paravam de subir as armas, o ouro, as carroças, os cavalos, mas os preços do papel moeda e dos artigos de produção fabril caíam. Assim, entre a manhã e o meio-dia, o transporte das mercadorias caras, como o pano, por exemplo,
Era pago ao carreteiro com metade da carga, enquanto por um cavalo de Mujique se pagava 500 rublos. Ora, os móveis, os espelhos, os bronzes eram dados. Na antiga e imponente casa dos Rostov quase não se manifestava a desagregação das velhas condições de vida. No tocante às pessoas da casa, entre toda a numerosa criadagem, apenas tinham desaparecido 3 homens durante a noite, mas nada foi roubado. Quanto à carestia, as 30 carroças chegadas da aldeia constituíam só por si uma fortuna sem preço, de que muita gente tinha inveja. Propunham muito dinheiro aos Rostovs por estas carroças, e não era só dinheiro que davam para as carroças. Desde a noite anterior e às primeiras horas da manhã de 1 de setembro, chegavam ao pátio dos Rostov os impedidos e os criados mandados pelos oficiais feridos alojados em casa dos Rostov e nas casas vizinhas, implorando aos criados que pedissem por eles e lhes arranjassem carroças para saírem de Moscou. O mordomo, a quem eram dirigidos todos os pedidos, embora tivesse pena dos feridos, respondia sempre que nem se atrevia a falar nisso ao conde. Por mais desgraçados que fossem os feridos abandonados na cidade, era evidente que, se fosse cedida uma carroça, não haveria razão para não ceder outra e todas, incluindo as carruagens dos senhores. 30 carroças não podiam salvar todos os feridos, além de que, no meio da desgraça comum, cada um não podia deixar de pensar também em si próprio e na sua família. Assim pensava pelo seu senhor, o mordomo. Acordando na manhã do dia 1, o conde Ilia Andreitch saiu devagarinho do quarto para não acordar a condessa, que adormecera apenas de madrugada. E no seu roupão de seda lilás, saiu para as escadas de entrada. As carroças, com as bagagens amarradas, estavam no pátio. À entrada estavam as carruagens. O mordomo, ao lado, conversava com o velho impedido e com um oficial com o braço enfaixado. O mordomo, ao ver o conde, fez um sinal significativo e severo ao impedido e ao oficial, para que se fossem embora. Então, Vassilitch, está tudo pronto? Perguntou o conde, esfregando a careca, olhando com bonomia para o oficial e para o impedido e fazendo-lhes um aceno de cabeça. O conde gostava de pessoas novas em casa. Podemos atrelar, nem que seja agora mesmo. Ótimo, acorda a condessa e vamos com Deus. Os senhores desejam alguma coisa cá de casa? Dirigiu-se ao oficial. Este aproximou-se do conde, o seu rosto pálido de repente como que se acendeu de vermelho vivo. Conde, por favor, se me dá licença, por amor de Deus. Dê-me um lugarzinho nas suas carroças. Eu não tenho nada comigo, não importa onde, tanto faz. Ainda o oficial não tinha acabado de falar e já o impedido se dirigia ao conde com o mesmo pedido para o seu senhor. Ah, pois, disse o conde muito depressa. Terei muito prazer. Vassilitch trata disso. Manda descarregar 1 ou 2 carroças ou não sei o que for preciso. Disse o conde com as suas expressões indefinidas, dando ordens indefinidas. Porém, no mesmo instante, as palavras ardentes de gratidão do oficial consolidaram a sua ordem. O conde olhou em volta, no pátio, ao portão, à janela do anexo, viu os feridos e os impedidos. Olhavam para o conde e aproximavam-se da porta de entrada. Vossa Nobreza, por favor, venha à galeria. O que manda sobre os quadros, quis saber o mordomo. E o conde entrou com o mordomo em casa, repetindo a ordem de não recusar transporte aos feridos que quisessem partir. Por que não? Pode sempre descarregar-se alguma coisa, disse em voz baixa de quem segreda, como se tivesse medo de ser ouvido por alguém. Às 9 horas acordou a condessa e Matriona Timofeevna, sua ex-criada de quarto que desempenhara junto à condessa o cargo de chefe de guarda civil, veio anunciar à sua antiga menina que Maria Karlovna estava muito ofendida e que ela também achava que não podia ser, que os vestidos de verão da menina não podiam ficar cá. Quando a condessa quis saber por que se ofendia Madame Schoss, descobriu que a arca de Madame Schoss tinha sido tirada da carroça e que outras carroças estavam a ser desamarradas, tiravam as coisas para dar lugar aos feridos que o conde, por sua ingenuidade, autorizou a levar consigo. A condessa mandou chamar o criado. Mas que se passa, meu amigo? Ouvi dizer que voltaram a tirar a carga. Mandou chamar o marido, não o criado. Sabes, minha cara, queria dizer-te, minha querida condessinha, é que veio falar comigo um oficial pedindo que dessemos algumas carroças para os feridos. Aquilo não interessa, depois arranjam-se outras coisas. Mas para eles, imagina só como é grave para eles ficarem aqui. Francamente, eles estão em nossa casa, nós próprios é que os convidamos, são oficiais. Sabes, eu acho sinceramente, minha cara, que os levem, qual é a nossa pressa? O conde, como fazia sempre que se tratava de dinheiro, falava com timidez. Ora, a condessa já lhe conhecia este tom, um tom que anunciava sempre
um qualquer empreendimento ruinoso para a herança dos filhos. A construção de uma galeria ou uma estufa, a organização de um teatro doméstico, uma orquestra. E como já estava habituada, considerava seu dever opor-se sempre a tudo a que o seu marido exprimia neste tom tímido. Tomou o seu ar de obediência lamentosa e disse ao marido: Ouve, conde, levaste as coisas a tal ponto que já graça a miséria cá em casa. E agora ainda por cima queres perder tudo o que é nosso, ou seja, dos filhos. Tu próprio me disseste que nesta casa há bens no valor de 100.000 rublos. Eu não concordo, amigo, não posso concordar, tens juízo. Para tratar dos feridos ao governo, ele é que sabe. Olha os nossos vizinhos da frente, os Lopukin, já anteontem levaram todos os seus bens, é assim que se faz. Nós somos aqui os únicos parvos. Tem piedade, se não de mim, pelo menos dos nossos filhos. O conde abanou as mãos e, sem dizer nada, saiu do quarto. Papá, do que é que estiveram a falar? Perguntou Natasha, que entraram no quarto depois dele. De nada, não é contigo, disse o conde irritado. Não, eu ouvi, disse Natasha. Porque é que a mãezinha não quer? O que tens tu a ver com isso? Gritou o conde. Natasha afastou-se para a janela e ficou pensativa. Paizinho, chegou o Berg, disse olhando pela janela. 16. Berg, genro dos Rostov, já era coronel e já trazia ao pescoço as ordens de São Vladimir e Santa Ana. Continuando a ocupar o mesmo cargo sossegado de ajudante do chefe do Estado-Maior da primeira repartição do Estado-Maior do 2º Corpo do Exército. No dia 1 de setembro, chegou a Moscovo, vindo do Exército. Não tinha nada que fazer em Moscovo, mas como viu que toda a gente tirava licença para ir a Moscovo tratar de qualquer coisa, também pediu autorização para tratar de assuntos de sua casa e da sua família. Berg, na sua charrete perfeita, atrelada a uma parelha de baios bem cevados, tal qual os de um príncipe, aproximou-se da casa do seu sogro. Observou com atenção as carroças que estavam no pátio e, subindo os degraus de entrada, tirou do bolso um lenço limpo e deu-lhe um nó. Do vestíbulo seguiu em passo fluente e impaciente para a sala de estar, abraçou o conde, beijou as mãozinhas de Natasha e Sónia e apressadamente perguntou pela saúde da mãezinha. O que interessa agora à saúde? Então conta lá, disse o conde, como estão as tropas? Recuam ou vai haver ainda batalha? Só Deus Todo-Poderoso pode decidir dos destinos da pátria, disse Berg. O exército arde em espírito de heroísmo e agora os chefes estão, por assim dizer, em conselho. Como vai ser, não se sabe, mas paizinho, digo-lhe que, no geral, não há palavras dignas para descrever espírito tão heroico e a coragem verdadeiramente antiga das tropas russas que elas, corrigiu, mostraram ou manifestaram nessa batalha do dia 26. Digo-lhe, paizinho, bateu no peito, como vira fazer a um general, mas com certo atraso, porque era preciso bater no peito às palavras, tropas russas. Digo-lhe francamente que nós, os chefes, não só não necessitávamos de incitar os soldados ou coisas desse género, mas era a custo de conseguirmos conter essas façanhas poderosas e antigas, disse muito depressa. O general Barclay de Tolly sacrificava sempre a sua vida à frente do exército, digo-lhe a verdade. O nosso corpo de exército foi posicionado no declive do monte, pode imaginar. Então Berg pôs-se a contar tudo do que se lembrava das várias histórias que ouvira de outros nesse espaço-tempo. Natasha, sem desviar os olhos de Berg, o que o embaraçava, parecia procurar na cara dele a solução de um qualquer problema. De uma maneira geral, é impossível imaginar e louvar suficientemente o heroísmo manifestado pelos nossos combatentes russos. Continuou Berg, lançando um olhar a Natasha e sorrindo, como que numa tentativa de responder ao seu olhar perscrutante, agradando-lhe, disse: a Rússia não está em Moscovo, mas no coração dos seus filhos, não é assim, paizinho? Neste momento, a condessa, com ar cansaço e zanga, saiu da sala de estar. Berg apressou-se a saltar do seu lugar e a beijar-lhe a mão, perguntar-lhe pela saúde e, exprimindo a sua compaixão com um menear de cabeça, ficou parado ao pé dela. Sim, mãezinha, digo-lhe sinceramente, são tempos graves e tristes para qualquer russo. Mas por que se preocupa tanto? Ainda terão tempo de partir. Não percebo o que estão ali a fazer, disse a condessa dirigindo-se ao marido. Acabam de me dizer que ainda não está nada pronto. Alguém tem que tratar disso. Agora, eu é que lamento já não termos o Mitenka. Isto assim nunca mais está pronto. O conde quis dizer qualquer coisa, mas conteve-se, levantou-se da cadeira e dirigiu-se para a saída. Então Berg tirou o lenço do bolso, como se fosse a suar o nariz, e olhando para o nó ficou pensativa, abanando a cabeça com ar triste e significativo. Tenho um grande pedido a fazer, disse. Disse o conde parando.
Passei agora ao lado da casa de Yusupov, disse Berga rindo. O administrador que eu conheço saiu à porta, pediu para entrar, para ver se queria comprar alguma coisa. Entrei por curiosidade e vi o guarda-roupa e uma mesinha de toalete. Sabe, a Verushka queria muito isso e temos falado tanto disso. Berga involuntariamente passou a alardear um tom de alegria ao falar do guarda-roupa e da mesinha de toalete, ou seja, do conforto da sua vida. É um encanto, abre-se e tem uma fechadura secreta inglesa. E a Verushka há muito que a quer. Gostaria muito de lhe fazer essa surpresa. Vi no seu pátio muitos mujicos. Dê-me um, por favor, e pague-lhe o serviço. O conde franziu a cara e pigarreou. Pergunta à condessa, eu não mando nada aqui. Se for complicado, não vale nada, disse Berg. Só que eu gostaria muito de fazer isto pela Verushka. Ah, vão todos para o diabo, para o diabo, para o diabo, gritou o velho conde. Eu já tenho a cabeça à roda. E saiu da sala.